Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai começar a contar uma história e talvez desestourar um pouco ou até balançar um pouco as sinapses que dentro do céu do homem, né, que é o sistema cerebelar, fazem pólvoras, aptidões nervosas para poder serem contorcidas razões de modulação energética, de desimpulso, de descarga, por apropriação de valor. Então, como a gente tá criando uma playlist aqui no canal para poder executar melhor os átomos, e se a gente é formado desses átomos, a gente vai hoje entender algumas razões desses átomos desportarem em nós frequências diferenciais de razões impulsivas, né? Porque existe o controle para cada obsessão humana e esse controle é determinístico a maioria das vezes, né? Porque todo o percurso percorrido e todo o valor que alguém ganha é repassado. E se tem esse repasse, nesse repasse os locais eles são demarcados pelas pessoas que buscam, digamos, entre os artifícios de se endossar na vida, trabalhando a performance religiosa, a performance educacional, a performance de relacional no caso de relação com a sociedade. Todos esses aportes fazem fisiologicamente no ser instruções que lhe percute na matemática de existir, competir e demarcar a vaga que lhe repassa mais valor. E desse valor e dessa modulação ele percorre atrás e demarca, né, se há um jogador ocupando essa vaga, a fim de desocupá-lo, né, de culpá-lo e desocupá-lo. E é assim que a nossa história hoje vai começar. Fazendo essas referências de função, de desafinar a vida em relação material de produto, né? Porque todo produto ele é vivo porque ele expede na vida digamos, uma consubstanciação. Ele faz uma intimidificação no homem e num processo de transformação entre relação. Quando o homem domina esse produto, ele faz uma integral de controle. E aí, nesse descontrolar esse produto, ele se torna bom bastante para ocupar uma vaga superior a alguém que não tem esse controle, ou que não teve essas coordenadas fisiológicas para tal. Então, sobre isso, sobre essa essência que queima em cada um de nós, o desaproveitamento de estar em sociedade e desmarcar essas posições para um dia, quem sabe, ocupar,
é que brindamos essas energias e brincamos de diferenciar uns aos outros. Brincamos no sentido de destacar essas relações com os produtos que nós criamos para produzir ainda mais produtos, né? De produto para produto, de pai para filho, e assim nessa sucessão. Eu vou compartilhar minha tela agora, e aí a gente vai destacar algumas sínteses de ornamentação social, e vai depô-las entre processos de academia científica, né? E vamos pontuar algumas reflexões que desintonizam as nossas sintonias íntimas. E vamos entender essas dissintonias até mesmo para julgarmos a nós mesmos melhor nessa cooperação, porque muitas das vezes a gente julga a gente como inferior. Só que aí, para a gente chegar a esse recurso, a gente precisa de buscar as escalas dos desmarcados. E muitas vezes, quando a gente desmascara esses desmarcados de ocupação em vaga, que a gente nos decompõe fazendo aquela comparação, a gente, com a pessoa desmascarada, a gente vê que a pessoa é um ser humano tão igual a nós quanto uma maçã nos parece igual a outra, no sabor e no saber ser despendurada em uma árvore, né? E dessa árvore que eu estou falando, essa árvore é a terra, essa vida, né? É a vida que a gente considera ser a partir de um Criador. Bora lá então, né? Vou compartilhar a tela aqui e a gente vai navegando nesse espaço, nessas considerações. Então, para começar, e para você se sentir à vontade aí na viagem, a gente vai intitular um recurso do português ao recurso de ferramentar o português. E o que é ferramentar? É usar o próprio português para desportuguesar o português e desmascará-lo nessas intenções intuitivas que a gente demarca em nós, razão de recepção e reação, conforme a gente vai escutando os versos de autoridade dos nossos irmãos e das nossas irmãs que nos atingem. E aí, para reconhecimento, a gente tem que entender que cada letra tem um impulso diferencial. Assim como a gente desconsidera cada ser humano quando desformado ser, quando desmarcado ser em uma posição, um diferencial. E sobre essa armação e essa essência, eles denotam em nós instintivamente um impulso de nota, ao qual a gente obedece denotando, até mesmo para nos proteger caso haja algum risco de visualizar ou de operar dentro das energias e dos campos que a pessoa emite, né, nas suas frequências íntimas de descarregar a vida, nos seus desimpulsos. Por quê? Porque a gente mimetiza reações, até mesmo porque, assim como eu falei que o sabor da maçã se parece com a gente desmascarando essas posições, a gente entende que a pessoa é uma maçã como a gente, né? Tem um sabor semelhante a gente, só está ocupando um local diferente.
O mesmo vale para essa energia e essa vaga dessa letra em um quadro energético, em uma área de desassociação de estar. Por quê? Porque dentro do corpo, todas essas energias que são expedientes são sentidas. As que não são sentidas, elas não são porque são refratadas a partir de adaptações fisiológicas que permitem desequacionar os graus de energia que chegam fazendo repelência, né? Repelindo a partir das camadas de pele dos produtos que as células ocupam, né, nesses tecidos. Bom, dito isso, agora que a gente sabe e entende, se convence de que cada letra é uma letra, porém essas letras são como nós, seres humanos, porém em deformações diferentes por estarem demarcando e ocupando locais diferentes nos seus trabalhos, nos seus arranjos de desinstituição de impulso enérgico a partir desse entrago de acreditar ser essa letra. Bom, por que isso? Porque cada um de nós tem um ID. Vamos lá então, pessoal. Começou aqui, né? Então cada um de nós tem um ID, uma identidade. E geralmente essa identidade partilha em nós e despartilha em nós a fixação. Fixação é encontrar razão de ser e estar domando a frequência sentencial de ser particionado na vida com a carga de um nome X. Então esse nome X vai fazer ocupação em você conforme os anos forem passando, e essa ocupação ela vai delinear o seu campo energético a tal ponto de que esse X vai ganhando sensibilidade diatônica, ou seja, você vai tonificando o conjunto silábico das oralidades que pronunciam. Então você vai formando como se você formasse uma biblioteca das sensibilidades, dos timbres que destimbram essas sílabas em X, né? Destimbram, por exemplo, o José, o José, o José, o José, o José. E aí você vai se tornando sensível, e essa sensibilidade ela vai sendo aguçada porque você vai conquistando reconhecimento. E reconhecimento a partir desses impulsos é controle, não é mesmo? Então, se reconhecimento é controle, e se você se torna sensível a essa identidade por colecionar esses timbres de pessoas que pronunciam esse nome, você o seu organismo vai se emudecer, vai se ele vai gerar um certo gradiente de adaptação a esses timbres, e
e vai transformar o que era risco, o que era pressão, em dispressão. Tipo, a reação, sabe? A pressão e dispressão, ação e reação, risco e relaxamento. Então, logo, a adaptação que você vai ter desses timbres vai ser um relaxamento, uma despolarização e uma repolarização muito mais rápido das fibras nervosas que são circuitivas do timbre de X em você, ou seja, do timbre que é citação do seu nome em um timbre diferente nas suas depressões nervosas. Então, quando você reconhecer fulano te chamando, a circuitividade dessa transmissão colinérgica, né, dessas razões sinápticas, vão depledar ou repledar o percurso elétrico em tal função. E em muitas funções você encontra o descontrole do bem, que é aquele que chega nas ATMs, né, e puxa para cima como um sorriso, o que lhe intuitivamente é como se você considerasse que automaticamente, quando você chama alguém, quando você escuta o timbre de alguém chamar o seu nome e você reconhece nessa sensibilidade que você conseguiu gerir e conseguiu o controle dela de fazer o reconhecimento, né? O reconhecimento de quem está te chamando, você sorri. Ora, em outras horas, por exemplo, quando o patrão está te chamando, ou alguém assim que tem o hábito de te chamar a atenção, muitas das vezes, quando esse timbre te chama, o seu organismo já faz uma pressão, sabe? Mesmo conseguindo relaxar sobre ele demarca, olha só, demarca a circuitividade de fazer pressão, porque esse camarada, esse timbre que te chama o X, que é o seu nome, ele tem o costume de chamar a sua atenção. Então, viu como que a gente faz como o nome, né? E a gente, nesse cuidado de ter uma identidade e consternar ela na revelação da vida, nesses desimpulsos e impulsos diários, faz controle, e esse controle, ele muitas das vezes fisiologicamente nos desqualifica para as nossas atividades. Bom, e nessa desqualificação, nessa desinformação de criptar em nós, conforme os anos vão passando, o nome da identidade que a gente carrega e todas essas coleções de timbres de pessoas que chamam nosso nome na nossa vida, e a gente vai criando a famosa intimidade, a relação íntima com esses nomes. Esse íntimo vai se tornando um time de reconhecimento celular em você. E aí essa proteína G que está dentro das células vai cooperar deformando as imagens de contração. Então, olha só, você consegue perceber como o G se parece com uma isca? A gente precisa desde sempre recursionar e redimensionar a partir da geometria todas os nossos utilitários. A gente não pega a ferramenta e desmovimentar ela para vários lados. Isso é geometria de soma molecular para poder conseguir resultados melhores. O mesmo a gente faz com os sons que as palavras imaginam se formar. Então, quando a gente quer fazer uma
uma corrente de expressão mais íntima, a gente desvirtualiza a errijeção da oralidade e destimbra o timbre que a gente costuma fazer, buscando uma complementação muito mais aparente ao que o seu organismo considera velar-se ao emissor, a quem você caminha essa mensagem. Então, se a mensagem ela está indo para dentro da célula, a célula ela quer reconhecer essa mensagem para poder diz a mensagem entrar, né? Então, se ela reconhece e diz a mensagem para entrar, a mensagem ela faz efeito, se torna íntima e desreage, né? Então, acontece a reação conforme ela chega. Então, se eu reconheço a chegada, eu reconheço a reação. Então, como a gente emoldura a natureza na virtualidade a partir do imaterialismo técnico da alfabetização da população para poder externar a mensagem, e muitas das vezes a mensagem é sobre a natureza, a gente tenta replicar as matemáticas da natureza. E essa replicação que é a palavra-chave, é a química de discernir e ver a natureza e depredar ela a partir da forma enérgica que a gente tem, que é emitindo radiação. A gente emite vários tipos de radiação. A oralidade, ela é uma radiação porque ela carrega ondas. Não são ondas eletromagnéticas, são ondas mecânicas, mas a conexão com as ondas mecânicas dentro de conjuntos químicos no organismo faz dispulsos e movimentos no organismo. Então essa onda ela consegue atingir diferenciais e muitas das vezes circunscrever as matérias que ela debate. Então, se eu colocar uma roda aqui, se eu estou tentando falar a roda, eu circunscrevo a roda, a forma da roda, e aí eu tento formar uma onda nessa circunscrição e transparecer a roda que eu estou falando no meu dígito de estimulação nervosa do receptor, porque nesse caso eu sou o emissor dentro de uma escala paisagística, que no caso é a imagem que eu quero, é a mensagem que eu quero formar nessa célula. Então o T aqui, o T é uma ejeção, é uma soma. E a soma de quê? Das várias coleções de desadaptação fisiológica que os nervos atingem dentro da engrenada. A engrenada é um ponto, é uma finalidade em nós, olha, que vai acender, vai evacuar uma descarga, vai exigir de nós um movimento. E o movimento vai ser a modulação da onda sobre a escala que a gente falou aqui, a fim dela fazer uma atenção modulada, que seria eu conseguir fazer uma modulada na minha energia mecânica sonora para poder transmitir à célula a atividade, a entrada desse ar que representa a atividade que eu exijo. Então, de emissor para receptor é mais ou menos isso. E aí a gente tem um time AG
E aí vamos ver então aonde esse time, esse jogo acontece realmente na natureza. Intrometido de camada, intrometido de campo de descarga reconhecida, o desconhecimento do si próprio por desocupação, time de frequência, entregar na área que o núcleo da sua atenção fisiológica desmovimentar. Vamos entender isso aqui a partir do recurso que a gente tem. Eu vou desenhar você, e esse você vai descampar um campo de energia que vai reunir toda a sua molecularidade em ambiente, né? A gente tem todas as energias do ambiente e a sua energia combatendo elas, né? Então, aqui, ó. Então você é tipo um sol nessa pegada. E para você se movimentar, você tem que vencer essas energias ambientes, esses riscos, e se desportar a eles, né? Então, conforme os anos, você vai desportando esses riscos na natureza e vai desinterpretando eles no seu campo de energia. E aí esse seu campo de energia vai ganhando camadas cada vez mais fortes. E essas camadas vão elegendo elétrons cada vez mais dribladores desses riscos. Então, um risco vem, um elétron vai lá e chuta esse risco. Um risco vem, um elétron das suas camadas mais distantes chutam. Se esse elétron consegue invadir uma camada, você meio que sente. E a tonificação desse sentido faz a sua órbita desatacar com toda a força que puder esse elétron, esse reagente de ambiente que chutou o seu elétron para fora, para não chutar os da camada mais íntima, porque eles te protegem. A menos que você certifique-se de que essa energia ambiente que está tentando invadir não é um risco, e sim um compromisso. Então você tem que fazer a mistificação de identificar os riscos ambientes para quando eles vierem, quando eles conseguirem chutar elétrons seus, você desreconhecer e descompromissar a eles para poder desenvolver adaptação e permanecer na vida. Tudo bem? Só que dentro dessa estética, o átomo que há no seu núcleo e permite encamadecer cada vez mais você nessas proteções de descompassos de riscos na vida, são formadas por átomos de elementos que são deselementados a partir dos elementos da natureza e do trabalho do homem. E conquistar esses átomos e essas recombinações químicas às vezes é difícil. Precisa de desgastar bastante as razões sensitivas para fazer com que elas se tornem mais sensitivas ainda a esses defragantes, né? Esses riscos. E riscos são, para nós hoje em dia, nomes, variáveis lógicas. Então esses nomes, eles podem ser vários tipos de produtos, né? Sendo mais genérico possível, produtos. Então a gente tem produtos de seres mesmo, que são vida,
a gente tem produtos comerciais que a gente compartilha, e a gente tem produtos da própria natureza, a gente tem produtos das várias estações de tempo, né? Então a gente tem produtos de conhecimento imateriais, e nesses produtos, quanto mais a gente descarrega, e não só descarrega, viu, pessoal, mas desorganiza, a gente fica no organismo organizando e organizando, a gente consegue espaço para poder criar camada forte. E com camada forte a gente é igual o porquinho lá, o terceiro porquinho que construiu a casa de tijolo. Com camada forte, o lobo não consegue soprar elétron na nossa atmosfera, na nossa constelação de cerebelar a vida de si próprio para com os compromissos, que são as adaptações desses outros times que tentam chutar os nossos elétrons. Então agora você está reconhecendo qual que é o time da relação da vida. Bom, e aqui a gente tem o átomo, né? E você é o núcleo desse átomo. A composição sua e as suas coleções de timbres, de compromissos com energias, de desadaptações para com a vida e o seu entorno, fazem o seu núcleo se fortalecer e você conseguir, desse fortalecimento, gerenciar as desorganizações para organizar em você esses produtos, né, que estão desorganizados na vida e permitem ser organizados em você para que você construa camadas com esses elétrons. Bom, e agora a gente tem você no núcleo do seu sujeito e os elétrons em órbita de você, deschutando os riscos para que você possa viver bem e se movimentar bem em frente a eles. Excelente. Bom, só que eu vou convidar um time para o campo, para esse campo nosso. E o time que eu vou convidar é esse. É a tabela periódica. Esse time, ele vai te ajudar a desorganizar entre os saberes que ele despede a sua própria elementariedade de cumprimentar a vida e os recursos que você pega dessa vida para se profissionalizar. Ok? Então, assim como a gente falou sobre as letras do alfabeto, a gente tem as letras da tabela periódica simbolizando a identificação de um elemento na natureza. E todo esse elemento ele tem suas características que estão organizadas a partir dessa tabela. Então, você pode considerar cada elemento como um ser, um servidor de vida de risco para a sua vida descompromissar a partir das suas identificações. Então, todos esses timbres, todos esses compromissos, todos esses elementos da natureza nos servem e são, a partir desses servidores, são deplantados e desconstruídos em nós os saberes e as relações rítmicas dos compositores de matéria. Não só dos compositores, mas da decomposição que elas sofrem unidas ou na união ou na desunião das mesmas,
que é o processo de ionização, o processo de chutar elétrons do núcleo e desencamadar os compromissos desse ser. Essa identificação é super importante e o organismo ele já está na luta de sobreviver nesse estilo que eu estou contando, ele já faz automaticamente. Porém, às vezes a gente diz tampar a automatização de nós mesmos para poder sofrer pelo próximo. Isso acontece muito, principalmente com famílias, né? E em grupo de amigos. É como se fosse uma falha no processo de dispersão de tarefas, uma falha na defração dos valores ambientes de se servir da ambientalização, trabalhando as atividades que estão na sua demarcação, né? Então, olha, tabela de periodicidade que relatiça em ti, ó. Por que relatiça? Esse C tá para ser cedilha, viu? Vamos fazer a relatiça em ti. Por que relatiça em ti? Porque, olha, ao mesmo tempo que cada letra é um ser, e esse ser, por despaisar identidade, ele chama. E por chamar, a relação de um ser com outro chama diferencial. E a isso a gente chama de modulação. Ao mesmo disso, a gente tem a modulação energética, que estabelece vínculo reativo por desmensagem dar entrada ao organismo a partir dessa decomposição da matéria para o imaterial que a gente estabeleceu carregar, a partir dessa organização alfabética e das relações que a gente diz reagir a elas, né? É lindo, cara. O ser humano, o que o ser humano tem feito é lindo, porém a gente tá longe do valor que a gente precisa dar, né? Na forma capital de estabelecer e estimular, né? Mas nesse sentido, a vida, né, a natureza, todas as razões sensitivas que nos tiçam, a própria vida, ela tiça a gente, tiça por conta da chama que estabelece esse poder identitário. Não só de identificar que existe algo, como lapidar desse algo a chama desimpulsiva que relata em nós nome, e a gente tenta organificar esse nome para organizar a adaptação recursiva dessa modulação energética que o nome estabelece na nossa cerebelação do mesmo, ou desvio de entrada sensitiva, que é o que a gente faz com os olhos ou com a pele quando está sob excesso de atividade, sob excesso de foco ou de estímulos. A integração de elementos dos conhecimentos desplantados na vida trouxe o arrecadamento, o acolhimento, a desplantação em vida. Então isso aqui, a desplantação, é a mimetização por processo de transdução rítmica do sinal, né? Então a gente transduz por
desidentificação o histórico das performances que a gente faz na natureza e que se tornam constantes nas nossas vidas. Por exemplo, a cultura é uma desplantação do que nós arrecadamos de nós mesmos e que em primazia, o que é primazia? O que diz estacionar em nós em uma sentença de sempre de existar, a gente meio que cultura e fica, né, dentro dessa cultura performando, porque o relato dessa performance cultural desampara a gente, nos desampara frente às provocações que essas composições periódicas na nossa vida desatendem. Olha, eu sei que muita gente tem desgostos ou gostos para alguns planos culturais que os países entornam, né? Entornam porque eles tornam por construção de obsessão acuidada. Na acuidade visual de destacar as necessidades fisiológicas da saúde, a gente desplanta as decomposições para um melhor atendimento de acolhimento social. Então, a prática do hábito de habitar esses terminais de demonstração cultural, não se enganem, não é só um aperitivo para demarcar o ano e fazer as desocupações para poder levar o ano de boa. Tem muito mais ciência desses retratos do que a gente imagina ter. A gente só precisa de desarquetipificar, concentrando e desconcentrando esses terminais de identidade, né? Esses textos sobre as culturas que nos transportam aí sobre a vida e sobre os outros países, sobre as outras relações que a gente estabelece por esse conjunto. E aí, a gente chega às relações. Por que, pessoal, relações? Porque todo o reagente que é desplantado nos desenvolve elétrons no nosso desexpedientes do nosso núcleo proteger. Então, quando eu tenho informações sobre time de futebol, que é uma cultura do nosso planeta, do nosso país, o esporte, e aí as relações que vão me proteger frente a ataques de riscos aos meus elétrons vai ser maior, porque eu vou criar uma estrutura deseletrônica, né, de diálogo para descomprovar o compromisso que as pessoas, que o maior número de pessoas do meu país funcionam, né? Então, se eles funcionarem a partir das suas descargas, para mim passar próximo deles ou cumprimentá-los, é bom que eu tenha conhecimento cultural, conhecimento da cultura e
desaprove essas culturas, né? Desplantando o desprazer que as pessoas têm dessas ambições competitivas, né? Por exemplo, a torção para com um time, o nome do time, que é a identidade, a torcida, as características da torcida, as características dos uniformes, as colocações que eles estão, né? Tudo isso endossa e cria critérios de relações mais seguras, né? Por mais que seja uma camada de proteção do núcleo dessa rede, dessa fonte aqui, ó, que busca liberdade, busca se movimentar sem com que os seus elétrons sejam chutados pelos riscos que a gente encontra por aí. Bom, a intimidade, né, de ficar nas descargas propícias de conhecer a si mesmo, trouxe a sensibilidade aparecida em nossas senhas de ora, morar e servir vida. Uma coisa que a gente tem que falar é que o ser humano, ele serve à vida por natureza. Por mais que as pessoas desfragilizam-se por escutar essa palavra, o de servir, até mesmo por estética de estilo de descompromissar essas fases de vidas que a gente tem, né, criando versões diferenciais de sentidos e de desobediências. A gente vem para servir. E quando a gente cria intimidade, né, a gente edifica por suportar esses riscos em busca de chutar os nossos elétrons e criando estratégias para estar com eles e edificando elas. Nós, né, criamos senhas para essas conquistas, senhas interiores, senhas que nos descomprimem ou desrelaxam a partir de um controle que é conquistado pelas idades, né? Por exemplo, a repetição de muitas vezes fazer uma atividade faz com que você crie, adestre o desimpulso das fibras. Então é como se o seu organismo saiba matematicamente solar as notas de descompulsão colinérgica que você precisa transmitir às fibras para fazer o movimento que você pratica sempre. E nisso você vai ganhando habilidade motora de descarregar essas propriedades físico-químicas nesse serviço, né? No seu serviço de servir a vida. E aí você colhe com isso também, né? Quando você vai conquistando essa desintimidade físico-química de descarregar em função de servir a vida, trabalhando com instrumentos, né? Dependendo da precisão do instrumento, você consegue extrair mais moedas energéticas ou capitais. E isso a isso a gente tem uma cultura também, que é a cultura do capital. Então, tá vendo essa intimidade, o quanto ela é rica? Ela conquistar o intimidar, né,
é você conseguir liberdade, é você conseguir segurança, é você conseguir camadas de elétrons orbitando o seu núcleo, protegendo seu núcleo de instabilidade. Caraca, cara, isso é chique demais. Falar disso e transportar isso assim no horizonte de saber é muita assim sabor, sabe, para um caldo só, digamos assim. Mas bom, destoando a sensação, a estrutura convive e diz sente, né? Sementear por isso. Então a gente sentencia da semente que sente a convivência que se desestrutura em função dessa sensação que destoa, até nascer superação da razão destoante. E assim, quando nasce a superação, você desarca e consegue construir movimentos mais exatos e mais relaxados, que lhe permitem caminhar com mais gosto ou com mais segurança, se for o caso. É como se a criança conseguisse conquistar o altar de se equilibrar sobre os pés. E isso é uma destoação de sensação que a estrutura ela sente, e conforme o tempo vai passando e esse trabalho de busca e persistência vai sementeando nas suas células, nas suas intenções, o discurso direto para poder dizer à fibra para estar sobre os pés e ficar, não voltar ao que era antes, mas ficar de pé, entendeu? Não voltar para trás, ir para frente. E acreditando nessa ida e na segurança que estabelece essa relação com o chão, até nascer superação da razão destoante, né? Essas ejeções musculares, ou seja, a ficiliação fiscal, desmembrar caso e ajuizar por debanda, conectar a estação. E a estação geralmente é o desimpulso que a criança nós damos ao chão intelectualmente, caminhando em função de chegar em algum alvo. Como miramos e desassinamos flechas, desassinamos palavras e intenções vibratórias com a oralidade, com as ferramentas para executar e chegar em uma finalidade. E aí no meio do caminho a gente vai vai fazendo a flexão, fisciliação, a gente vai fissionando o movimento entre os elétrons e os riscos do ambiente, as forças desambientais, e vai fiscalizando as desconcentrações compressivas que esses riscos fazem conforme a gente vai superando os movimentos. E quanto mais a gente vai chegando perto, a conexão eletropositiva vai deseletrificando a negatividade ambiente que orbita em busca de desestabilizar você por conta dos riscos ambientes que são normais, né? Só que eles eletronegatificam o estado da percussão molecular do núcleo do sujeito em atividade.
em concentração. Isso já é um vídeo que a gente já falou, né, das características dos átomos, que eu vou deixar bem aqui nos cards, aí vocês podem acessar. Por hoje é só, eu vou chegar só a 10 slides, mas a gente tem mais alguns conhecimentos para perfundir em nós e se enaltecer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que essa periodicidade de estar sobre a Terra e sobre os estímulos culturais, socioculturais, demandam desconhecimento dessas matérias. E a partir desses desconhecimentos, quanto mais a gente aprofunda eles, a gente desganancia e fica controlando as relações com a natureza, com as ferramentas que nos permitem andar mais seguros sobre ela, com as ferramentas que nos permitem desconstruir a natureza para, com a acuidade dessa desconstrução, construir matérias, produtos que vão nos fazer muito mais felizes, muito mais férteis do que o produto que era a vida, né? Nessa desmatança para poder tirar a nossa ânsia e ficar feliz, manter-nos vivos, com a arte de escutar a lei de Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nisso a gente acredita que nós mesmos somos todas essas três interpretações. Na verdade, nós somos transformações desses camaradas aqui, desses jogadores. E aí nessas dibras nós chegamos até aqui. E estamos, né? Estamos indo para algum fim, alguma finalidade. E se você for adquirir um valor de relação mais forte, você vai encontrar o hidrogênio, né, na natureza e nos alimentos e nas vidas, e aí você vai entender o domínio dessa sensibilidade do hidrogênio no organismo e como ele se torna atacante em nós, fazendo as suas jogadas orgânicas, que a gente desorganificar eles a partir do consumo mais íntimo, né, que é o consumo de água, no caso. E aí sobre as propriedades da água e as suas utilidades, a gente soma a água com outro elemento, e aí a gente faz um alimento, e esse alimento na decomposição e nas jogadas interiores nos estimula a ser mais saudável ou interpretar e controlar melhor os nossos sistemas, né, em ordenadas conjuntas, de estabelecer intimidade com a vida, dessas receitas de viver diariamente e buscar a saúde e a graça de se relacionar com todas essas criações, sem desestabelecer equilíbrio sobre elas, né? Ou seja, nos transportar a partir dessa cultura, que às vezes fica muito salgado, porque às vezes parece que é muito difícil, né? Principalmente no ensino médio, mas é claro que tudo tem que ser no seu tempo, e que bom que o que mais a gente tem na vida é tempo, né?
a não ser que alguém se intrometa no seu tempo e discursione em você a roubada de uma tomada de tempo. Porque a roubada de tempo é um engano, né? É uma engenharia de engano. Porque é como se a pessoa que você entende depois que está roubando seu tempo, ela fizesse tomadas nos seus desestímulos para que você se estimule para se contracionar e se adaptar cada vez mais íntima a ela. Então essa intimidade, essa descarga de intimidade que ela pede, é a intimidade que você acha que está tomando seu tempo. Então você desvia dependendo da pessoa, porque você às vezes poderia estar cultivando a intimidade consigo mesmo ou com outras pessoas, ou dividindo mais essa intimidade. Mas depende do momento, depende de cada pessoa, e dependendo da relação que as pessoas interpretam, essa pessoa pode estar dando tempo para ela, né? Nesse salvar-vidas que cá para nós tem muitos mares salgados por aí que estão esperando a calmaria de uma rima íntima, né? De uma ou de um ladrão de tempo, né? Nessa circunstância de interpretação, é lógico que existem várias interpretações para essa determinada essa paisagem de ilustrar a vida, que é o tempo em sua passagem, e até mesmo de transformar o tempo em objeto, materializando, falando que você tem tempo. Não. E se eu tivesse tempo mesmo, eu transportaria ele, né? Mas eu conseguiria, né? Conseguiria transformar ele em produto, assim. Mas não tem, né? A gente mimetiza isso com o relógio, o famoso relógio, e essa interpretação que é super chique, né? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo com as outras pranchetas de PowerPoint e slides, fazendo desestercando essa relação de conhecimentos da vida, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui.